Bom dia, nossa UPA, bom dia aos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Bom dia ou boa tarde, boa noite, não sei quando esse vídeo vai chegar aí para você. Nós estamos no domingo, dia 25 de julho, é a sétima aula da nossa escola bíblica dominical com a temática do Posso Perguntar, parte 2. A gente está falando sobre perguntas variadas aí que surgem no contexto dos adolescentes. Já falamos sobre coisas importantes. Se você acessar lá na nossa playlist, na primeira aula, a gente vai ter o programa completo do que a gente já viu até aqui, aquilo que a gente ainda vai ver. Eu espero que você esteja sendo abençoado, abençoada, porque a gente, claro, sempre fala a partir da Bíblia, a partir da palavra do Senhor. Tá, a minha aqui já até saiu aqui a letrinha dourada, mas está aqui o texto bíblico, é a nossa base. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja de Botafogo. Para você que eventualmente está nos acompanhando pela primeira vez, a gente está junto aqui para falar daquilo que Deus tem para nos ensinar. E aí, se na semana passada, você vai olhar aí no vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre o perdão de Deus que a gente é chamado a liberar, a dar, para todas as pessoas, que erram contra nós, inclusive aquelas que não se arrependeram ainda. Tá lá na lição as razões pelas quais perdão, a gente precisa fazer isso. Hoje a gente vai olhar um pouco para dentro. A ideia hoje é a gente meio que assim se olhar no espelho e falar não do perdão para os outros, mas do perdão de Deus para a gente, não é? Porque a gente precisa no nosso coração, na nossa mente, ter essa sensação, esse sentimento, essa segurança da paz com Deus. A gente precisa, gente, se sentir perdoado, caminhar com a consciência tranquila diante de Deus. Sabe por quê? Entre tantos motivos que a gente poderia destacar, a gente vive um tempo na nossa cultura que é uma cultura meio assim do relativismo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Não, vale tudo, não, tá tudo certo, sobre vários aspectos, sobre várias razões. E esse relacionado ao nosso coração, relacionado às nossas questões, às nossas dificuldades, aos nossos erros, é também um ponto assim meio relativizado na cultura ao nosso redor. Por quê? Ao invés da gente ser chamado, ser incentivado a resolver as nossas questões, principalmente as nossas dificuldades com os outros, as nossas crises com os outros, com Deus, com a gente mesmo, a gente meio que é empurrado ou tentado a empurrar as coisas para debaixo do tapete. Não, não, Diego, não mexe com isso, não. Isso eu tô falando assim, a gente pensa no coração, na mente da gente. Não, não mexe com isso, deixa isso quieto, deixa isso para lá, joga isso para debaixo do tapete. O pessoal fala dos esqueletos no armário, ou seja, a gente tem questões do coração que são importantes, que a gente precisa tratar, que tem a ver com coisas que a gente fez, que a gente deixou de fazer, que a gente queria fazer e aí se sente mal porque não conseguiu por alguma razão, e muitas vezes coisas erradas, é claro, coisas erradas que a gente deseja, que a gente pensa, que a gente quer, porque o nosso coração nos leva a fazer isso muitas vezes, e a gente, ao invés de tratar, de enfrentar isso, de colocar essas questões diante de Deus, a gente vai meio que assim empurrando para debaixo do tapete. Só que tem uma expressão que o pessoal utiliza que eu acho que cabe muito aqui nesse ponto para a gente. Um dia a conta chega. Sabe a conta, né? Chega conta de luz, conta de água, conta do condomínio, conta do cartão de crédito. Para quem é mais jovem, não está preocupado com isso ainda, mas daqui a pouco vai se preocupar, né? A conta chega, gente. A conta chega. Que conta que você está falando, Diego? Aqui, né? Que metáfora é essa? É a conta da culpa. É a conta da angústia. É a conta da insegurança, do medo, porque essas coisas vão se avolumando no nosso coração, e aí a gente encontra, por onde a gente anda, a gente encontra no nosso prédio,
nossos vizinhos, nossos amigos, às vezes dentro de casa, na família, na escola, né? Às vezes a gente mesmo. Pessoal com coração pesado, coração entristecido, magoado. A gente vai meio que se afastando dos outros e se afastando de Deus, às vezes até com depressão, que é uma doença séria, que atinge adolescente, atinge jovem, atinge adulto. Por quê? Porque a gente não está resolvendo as coisas do nosso coração. Principalmente, claro, também no que diz respeito ao perdão de Deus para nós. Então esse vai ser o tema da nossa lição de hoje. A gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Sobre como o perdão muda a nossa vida, muda a perspectiva da nossa vida, muda a nossa história, muda tudo. Perdão muda tudo, né? Faz a gente recomeçar, reviver. É maravilhoso, né? E aqui eu quero já fazer um lembrete que eu vou fazer de novo no final da aula. Como eu disse lá para os adolescentes, nas próximas 2 semanas a gente vai ter a Letícia, né, que é a jovem da nossa igreja, saindo da UPA, indo para o MP, participando conosco ainda da UPA com muita alegria. A Letícia vai ser a nossa professora nas próximas 2 semanas. Beleza? Então vamos lá. Quais serão, né, os focos da nossa lição aqui hoje, como a gente sempre fala? Primeiro, a gente vai relembrar, porque a gente já conhece. A gente vai relembrar, né, o ensino bíblico sobre o perdão de Deus, como Deus nos perdoa, como Deus providenciou para nós o perdão que pode nos dar essa paz, essa tranquilidade, essa alegria que a gente tanto precisa. A gente vai falar também um pouco sobre arrependimento, sobre confissão, sobre esse caminho do perdão que a Bíblia nos propõe. E finalmente, claro, né, dentro desses assuntos, a gente vai falar sobre o perdão de Deus em Cristo para cada um de nós. A gente pode viver com liberdade, de cabeça erguida. Inclusive, tem até uma imagem bem legal que eu gosto muito, que eu vou trazer para a gente, uma imagem famosa, a gente já conversou algumas vezes, que eu vou... Uma imagem é uma metáfora, né? Não uma imagem propriamente dita aqui no vídeo. Beleza? Vamos orar então, para que Deus nos abençoe nesse momento? Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelos teus filhos, pelas tuas filhas, alcançados por esse vídeo, por essa aula. Que a tua palavra e que o teu ensino, Senhor, transformem a nossa vida. Nós te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados. No nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, primeiro, gente, para a gente assim introduzir essa temática, começar esse assunto, eu quero fazer uma distinção que para a gente aqui vai ser muito útil. Uma distinção, digamos assim, pedagógica, né? Porque às vezes são termos que eu vou tratar aqui intercambiáveis, ou seja, a gente usa essas palavras com o mesmo sentido, né? Mas para a gente aqui é muito importante entender uma certa distinção entre eles, sobretudo quando a gente fala a partir da perspectiva bíblica. De que você está falando, Diego? Eu estou falando de culpa e remorso. Vou colocar aqui desse lado para a gente entender a diferença, tá? Culpa e remorso, aqui como sinônimos nesse momento aqui para a gente. E aqui, arrependimento. Para a gente falar de perdão, para a gente falar do nosso coração diante de Deus, a gente precisa entender que há uma diferença significativa, importante, entre culpa e remorso e entre arrependimento. Mas como assim? Não é a mesma coisa, Diego? Tem uma diferença e tem um exemplo bíblico muito bom que vai ajudar a gente a entender. Se você já sabe a diferença, show de bola, né? Maravilha. Se não, vamos comigo aqui para a gente dar uma olhada. Primeiro, do que a gente está falando quando a gente fala de culpa e de remorso, que é algo que fica pesado no nosso coração. A culpa ou o remorso, como a gente está utilizando aqui, gente, é aquele sentimento, primeiro lugar, que a gente não foi bem. De alguma maneira, com alguém, em algum lugar, de alguma forma, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o filho, com o colega, com o namorado, com a namorada, a gente pisou na bola. A gente deu mole, como o pessoal falava antigamente, na minha época, vamos dizer assim, deu mole, vacilou,
né? Errou feio, errou rude, fez o que não era para fazer. Então a gente já tem aquele sentimento ruim. E aí o que a gente faz? A gente tenta, ou pelo menos tenta, né, fazer de tudo para resolver, mas do nosso jeito, da nossa maneira. E o que vai acontecendo? Invariavelmente, a gente não dá conta. A gente não consegue, porque a gente fica imaginando as maneiras de resolver aquilo sem pedir ajuda, sem reconhecer também para a pessoa que a gente errou. A gente vai meio que tentando remediar. E o que vai acontecendo, gente? A culpa vai aumentando. A gente vai ficando mais angustiado. É como assim um buraco que não tem fundo e a gente vai se enfiando ainda mais naquele buraco. Para lembrar um exemplo aí da cultura pop do nosso tempo, se você viu o Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, tem o Harvey Dent, né, que depois vai virar o Duas Caras. Ele vira o Duas Caras, tá lá, Batman Cavaleiro das Trevas, né? Eu não vou te dar os detalhes, que eu não vou dar spoiler se você não viu, mas ele vira o Duas Caras, e isso dá para dizer, né, pela culpa, pelo remorso. Acontece um lance lá no filme que aquilo enche o coração dele de tal maneira ruim, não é, que ele acaba se tornando um vilão. E o cara assim é uma figura brilhante que vai emergindo ali em Gotham, não é? O Bruce Wayne chega a cogitar abandonar o Batman por conta do Harvey Dent, mas a culpa, o remorso enche o coração dele de tal maneira que ele se torna um vilão. Ele se torna um vilão. E se a gente for para a Bíblia, a gente tem dois exemplos extraordinários que falam sobre isso. É o exemplo do Judas e do Pedro. Você vai se lembrar que a Bíblia destaca a traição a Jesus dos dois. O Judas trai Jesus e o Pedro trai Jesus também. Os dois traem Jesus. O problema é o seguinte, né? E tem um agravante aqui ainda em relação ao Pedro, porque o Judas, ele faz, vamos colocar assim entre aspas, ele faz muito mais do que o Pedro, assim, falando de atitudes, quando ele percebe que ele errou. O Judas, por exemplo, volta para devolver as moedas de prata que ele recebeu. Ele tenta de alguma maneira ali, esse é o ponto, ele tenta de alguma maneira consertar o erro dele, só que aquilo toma ele de tal maneira, de um remorso, de uma culpa, que qual é o resultado? O resultado é o suicídio do Judas. É uma loucura isso. Ele se mata, porque ele não consegue lidar com o remorso e a culpa. Por quê? Porque ele meio tenta que dar o jeito dele, resolver da maneira dele. Enquanto o Pedro não faz muita coisa. A Bíblia fala que ele chora amargamente. Ele chora amargamente. E aí qual é a diferença entre os dois aqui? Fica aí com esse exemplo que a gente vai continuar com ele. Mas primeiro, a gente está falando de culpa e de remorso, que é aquela, resumindo, né, aquela sensação de erro, mas que a gente tenta resolver o erro da nossa maneira e muitas vezes, na verdade a maioria delas, a gente não consegue. Acaba mais se enrolando, acaba ficando mais incomodado com aquilo. Agora tem o arrependimento. O que é o arrependimento? A Bíblia fala sobre arrependimento. E aí ele tem uma coisa em comum com a culpa e o remorso. O que ele tem em comum com a culpa e o remorso é que, assim, primeiro, ele tem essa certeza, essa convicção de que alguma coisa ele fez de errado. A gente. Não, eu fiz errado, não era para eu ter falado, não era para eu ter ido, não era para ter feito aquilo, não era para ter agido daquela maneira. E aí fica aquela sensação de que a gente vacilou. A gente não deu conta, a gente não fez o que deveria fazer. Então tem em comum com a culpa e o remorso isso. Mas quando a gente se arrepende, a gente faz a melhor coisa que a gente pode fazer, que é correr para Deus. Que é correr para Deus e pedir ajuda a Deus. Pedir perdão a Deus. É disso que a gente vai falar hoje, porque, voltando aqui ao exemplo do Judas e do Pedro, qual é a grande diferença entre os dois? A grande diferença entre os dois é exatamente que Pedro se arrepende e corre para Jesus.
Ele corre para Jesus, ele reconhece que ele errou. Enquanto Judas não, ele se afoga no remorso, na culpa e se suicida. Aqui está a grande diferença. Quem se arrepende corre para Jesus e é isso que nós somos chamados para fazer. Por isso, a gente vai falar. Antes da gente ir sobre os nossos temas, é importante lembrar de um texto aqui que é basilar para a nossa lição, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque esse texto fala exatamente disso que a gente está falando, dessa tristeza, né? E da diferença entre a tristeza da culpa e do remorso e a tristeza pelo arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 7, como eu sempre faço para a gente ganhar tempo aqui, né? Eu já coloquei aqui na minha tela, você pode abrir aí na sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Olha só, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha a tristeza do remorso, ele chama de pesar, aquela culpa, aquela coisa no coração, né? Mas a tristeza do mundo produz morte. Olha o que o Paulo fala. O Paulo fala, como eu disse, de dois tipos de tristeza, né? Uma tristeza que é segundo Deus, uma tristeza que vem da parte de Deus e que produz arrependimento. E qual é o sinal do arrependimento? O sinal do arrependimento é salvação. Salvação que é relação com Deus, salvação que é correr para Deus. Então, uma tristeza que bate pelo erro que eu cometo, pelo pecado que eu faço, que eu tenho ali na minha vida, na minha caminhada, e aí eu corro para Deus. E aí eu corro para Deus. Por outro lado, tem uma tristeza segundo o mundo, que traz pesar, que traz culpa, que traz remorso. Essa tristeza que nos afasta de Deus, diz o apóstolo Paulo no texto de 2 Coríntios 7:10, ela acaba produzindo morte. Morte é exatamente o afastamento de Deus, exatamente o distanciamento do Senhor, né? E aí a gente precisa se perguntar aqui agora, né? Quando a gente erra, quando a gente peca, porque a gente erra. Ninguém aqui vai dizer, eu sou bonzão e tal. Aliás, esse é o erro. Esse é o erro. Né? Quando a gente erra, qual tem sido a nossa tristeza? É uma tristeza que produz arrependimento? Vou colocar de outra maneira. Né? Quando a gente erra, quando a gente peca, para onde a gente corre? Para onde a gente corre? Será que a gente fala assim, foi só dessa vez. Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Não, olha, eu sou o fulano, eu sou a fulana. Não. Quer saber? Eu vou até recompensar Deus. Eu vou ler a Bíblia hoje. Eu vou para a igreja no domingo, de manhã e de noite, como se eu pudesse, de alguma maneira ali, recompensar Deus pelo meu pecado, pelo meu erro. Não. Será que é isso que a gente faz? Será que é isso? Será que a gente tenta consertar as coisas com as pessoas, por exemplo, agradando elas, sem dar o passo necessário? Porque qual é o passo necessário? O passo necessário é o seguinte, né? Eu errei, eu estou triste pelo meu erro, mas Deus pode me perdoar. Eu sou filha de Deus, Ele me ama, então eu vou orar pedindo para que Ele me ajude, para que Ele conserte o meu coração. Isso, gente, é arrependimento. E é isso que eu preciso fazer, claro, também nas minhas relações com as pessoas para quem eu errei. Não é tipo, tapar o sol com a peneira. Né? Não vou dar um jeitinho aqui, vou agradar, vou comprar um presentinho. Não! É chegar e falar, Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu estou arrependido, eu sei que eu não posso consertar isso. É chegar para a pessoa com quem eu tive dificuldade, com quem eu errei, para quem eu errei, e falar, me perdoa, em nome de Jesus, eu não deveria ter feito isso. É isso que a Bíblia nos chama para fazer. Isso é arrependimento. Beleza? Então, assim, para a gente ficar na mesma página, é importante fazer essa distinção. Porque, gente, ou a gente confia na gente mesmo, eu ouvi isso de um professor uma vez, ou a gente confia na gente mesmo, é o Israel Belo de Azevedo, ou a gente confia em Deus. Nós somos chamados para confiar em Deus.
né? E aí, a gente vai trazer aqui 5 proposições, é rapidinho, 5, poxa, Diego, vai ter 1 hora de aula. Não, né? A gente vai, acho que mais uns 10, 15 minutos, aí já chegamos nos 20 minutos, na metade da nossa aula, mais uns 10, 15 minutos no máximo a gente termina, beleza? Então, quando é que eu sou perdoado? Quando é que eu me arrependo de fato, não é? A gente vai trazer 5 propostas aqui para poder pensar sobre isso, como nos propõe a nossa revista. A primeira, né, eu sou perdoado, né, eu entendi, eu vivo o perdão de Deus exatamente quando eu me arrependo. Quando eu entendo que eu pequei, quando eu assumo que eu sou pecador. O texto de Lucas, capítulo 5, versículo 32, nos fala isso. Jesus, de maneira muito clara, ele fala: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que é isso, Diego? O que Jesus está falando aí? O que Jesus está falando aqui, gente, é o seguinte: o que Jesus conquistou para a gente na cruz, o perdão que ele traz para nós, o convite ao relacionamento com ele, não é para gente bonitinha, para gente arrumada, para gente cheirosa, para gente que não tem problema, para gente que não tem dificuldade, para gente que faz sempre tudo certo. Não é. Por que não é? Porque essas pessoas não existem. O problema é que a gente olha para a vida do outro e acha que a vida do outro é perfeita enquanto a nossa é cheia de problemas. Todo mundo, como alguém já disse, gente, de perto, ninguém é normal. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem crise, todo mundo tem medo, todo mundo... Então, e somos nós, com os nossos problemas, que fomos chamados por Jesus para andarmos com Ele. Então Jesus não fala pra gente assim, ó, se arruma aí, resolve teus problemas, tem aí a sua mente, o seu coração limpos e mudados, depois vem andar comigo. Não é isso que ele fala. O que ele fala é isso que a gente acabou de ler. Ele veio chamar pecador, porque nós somos filhos de Deus, salvos pela graça do Senhor. É verdade, infelizmente a gente ainda peca. E essa palavra da gente assumir que nós somos pecadores, né, não é um conformismo. Não é eu peco mesmo, não tem jeito, não tem nada para fazer, deixa do jeito que tá. Não é isso. Pelo contrário. Exatamente porque eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso da graça de Deus, eu preciso reconhecer diante de Deus os meus erros e a minha necessidade dele. Esse é o ponto aqui. Então, eu assumir que eu sou pecador, que eu erro, que eu peco, que eu sou imperfeito, não é que às vezes eu vou vacilar com você, você vai vacilar comigo, é o primeiro passo, gente. É o primeiro passo para a gente ter aquela paz, para a gente ter aquela tranquilidade, para a gente vencer o remorso, a culpa, a angústia. Beleza? Então, em primeiro lugar, arrependimento. Seguido do arrependimento, a segunda proposta é a confissão. Confissão é o quê? É admitir a culpa. É admitir o pecado. O apóstolo João, na primeira carta, não no Evangelho, na primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 9, ele fala que se a gente confessar os nossos pecados, a Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, eu vou repetir de outra maneira, eu vou dizer com outras palavras. Não é, aliás, eu vou dizer o que ele não está dizendo. Não é, deixa para lá que tudo se resolve. Quer saber? Deixa como tá para ver como fica. Não esquece, deixa, empurra para debaixo do tapete. Foi só dessa vezinha, não foi nada demais. Eu sou bonzinho, eu sou especial, eu sou arrumadinho. Não, gente. Não, gente. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é: se confessarmos os nossos pecados. O que ele está dizendo é para a gente ir para diante de Deus e dizer para Deus: sim, Senhor, eu sou orgulhoso. Sim, Senhor, eu sou metido, eu sou vaidoso. Senhor, eu estou mentindo muito, estou mentindo bastante, eu não posso mentir. Senhor, eu desejo isso, eu quero aquilo. Eu estou com raiva do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Eu não aguento mais isso. Eu fiz aquilo, eu fiz... É isso, esse é o ponto.
abrir o coração para Deus. Quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, fala daquilo que está no nosso coração, diz o apóstolo João que Deus nos traz perdão. Deus nos traz perdão, Deus purifica o nosso coração. O remédio, a vacina, como a gente está falando bastante nesse tempo, é exatamente esse, para que o nosso coração fique em paz diante de Deus. Tem um salmo que eu gosto bastante, um salmo do rei Davi, é o salmo de número 32, versículo 3. O Davi fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha a imagem, a metáfora que ele usa. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que ele está dizendo? Enquanto eu disfarcei, enquanto eu fingi que não estava acontecendo nada, enquanto eu fui empurrando as coisas para debaixo do tapete, a sensação é que os meus ossos estavam envelhecendo, ou seja, eu estava morrendo por dentro. Vinha um peso sobre a minha vida que eu não estava conseguindo dar conta. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Por isso, a gente é chamado para confessar os nossos pecados diante de Deus, por mais duros, por mais tensos, por mais complicados que eles sejam. E não apenas isso, o Tiago fala uma coisa interessante, o apóstolo Tiago, São Tiago, lá na carta dele, ele fala: confessemos as nossas culpas também uns aos outros. O que ele está chamando a gente aqui? Ele está chamando a gente aqui para a gente abrir o coração para Deus, mas abrir o coração também, se possível, para quem está perto de nós. Para quem a gente confia. Para quem a gente sabe que ama a gente incondicionalmente. Eu estou falando de quem? Estou falando dos nossos pais, dos nossos responsáveis, gente que a gente sabe que ama a gente, um amigo, uma amiga mais chegada, alguém de confiança, o pastor, né, um amigo da igreja, enfim, alguém com quem a gente pode contar na caminhada, que não vai julgar a gente, né, que não vai dizer, que absurdo, que loucura e tal. Não, não. Alguém que vai caminhar com a gente, vai orar com a gente, vai ler a Bíblia com a gente, vai compartilhar com a gente da caminhada. Então a gente falou de arrependimento e a gente falou de confissão. Vamos para o terceiro. O terceiro é o seguinte: eu me lembro, gente, quando eu me arrependo, quando eu confesso os meus pecados e eu vou para a Bíblia, eu faço isso a partir da Bíblia, eu me lembro que a iniciativa foi de Deus. Sempre a iniciativa é de Deus, tudo provém de Deus, diz lá o Paulo em 2 Coríntios 5, versículos 18 a 19. A iniciativa da reconciliação da gente com o Senhor, do perdão, da união, da comunhão, da vida que a gente pode ter com Deus, dessa vida de paz, né? Foi uma iniciativa do próprio Deus, gente. Não foi a gente. Não foi a gente que, não, vou me arrepender, vou mudar. Antes da gente pensar sobre isso, Deus já havia providenciado para a gente o perdão. Ele já havia providenciado para a gente o perdão. É Ele quem perdoa. Aliás, para aqui. Volta a fita. Né? Dá um rewind aí. Vocês não vão saber o que é isso. Né? Volta aí a música para o início. Volta o filme aí no streaming, né? No início. Né? Gente, tudo começa até na criação. A gente nem existia. E Deus nos chama a criação. Então, assim, mais um motivo para a gente ter a confiança de que Deus não está esperando a gente melhorar para poder se relacionar com a gente. Ele quer se relacionar com a gente agora. Agora, Ele que tomou essa iniciativa. Foi Ele que nos criou, Ele que enviou os profetas, Ele que enviou o Filho dele, Ele que enviou o Espírito Santo, e é Ele que faz chegar a sua palavra até a gente. E hoje, uma vez mais. Então a gente está falando de arrependimento, de confissão, da iniciativa do Senhor. 4, não é? Essa consciência de que Deus toma a iniciativa, de que eu posso confessar os meus pecados, que eu posso me arrepender, me lembra que eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. Como assim, Diego? Eu posso fazer o que eu quiser? Exatamente não! Exatamente não, porque se eu fizer tudo o que eu quiser, é o caos.
É o caos. Tudo que vier a minha telha, tudo que me der na telha para fazer vai ser o caos. Imagina todo mundo, o tempo todo, no mundo inteiro, fazendo tudo o que quer. Imagina isso, gente. Seria o caos completo. Eu sou livre para fazer exatamente o que é correto, o que é melhor, o que vai fazer bem para mim, o que vai fazer bem para o outro. Isso é liberdade em Cristo. Eu sou livre para fazer o bom. Eu sou livre para fazer o bem. Eu não sou um escravo do mal. Eu não sou um escravo do pecado. Eu não preciso errar sempre. Porque tem gente que vive assim. Vai passando pela vida imaginando, não tem jeito para mim. Eu não consigo. Para mim não dá. Não, gente. Né? E aqui a imagem que eu me referi lá no início da aula, como eu prometi, a gente está caminhando para o final, né? Tem a ver primeiro com o texto bíblico. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 14. É um texto maravilhoso. O Paulo diz assim: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino, a gente tem redenção, salvação, perdão, remissão, que é perdão de pecados. E aí a cena, gente, que vem à minha mente é final das Crônicas de Nárnia, no filme e no livro, né? Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo entrando ali no castelo de Nárnia de cabeça erguida. Por quê? Porque eles não estão mais no reino, que era o falso reino da Rainha Branca. Agora eles estão no reino de quem? Eles estão no reino de Aslan. Eles estão no reino de Aslan, por isso eles entram como reis e rainhas de cabeça erguida. Sempre me emociona quando eu vejo aquele filme. Eu já vi várias vezes, inclusive com Davi, né, meu filho de 9 anos, meu filho mais velho, para quem não sabe. Né? Essa é a cena que o C.S. Lewis captura assim, de forma extraordinária. Nós somos livres em Cristo justamente para fazer o bem. Justamente para fazer o bem, por isso a gente pode andar de cabeça erguida. E finalmente, né, essa consciência de que nós somos livres, essa consciência de que a iniciativa sempre foi de Deus para se relacionar conosco, a confissão, arrependimento nos chama para que a gente desfrute da misericórdia de Deus. Você sabe, né? Misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras latinas. Não é? A que tem a ver com miséria e tem a ver com coração. A ideia da misericórdia é sentir, por isso o coração, é sentir a miséria, a necessidade, a escassez do outro. Esse é o ponto. Né? Assim, numa reflexão livre sobre o significado de misericórdia. É isso que Deus faz com a gente. Deus sabe da nossa necessidade, gente. Deus sabe da nossa escassez. Deus sabe que muitas vezes a coisa não está bem no nosso coração e de uma maneira que a gente não consegue nem expressar isso. Por isso, Ele nos chama para que a gente se relacione com Ele, para que esse perdão seja alcançado. O texto de Isaías, capítulo 55, versículo 7, o Isaías fala assim: deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, aquele que não tem consciência de Deus, os seus pensamentos, e converta-se e volte-se para o Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele, sentirá a dor dele, vai se compadecer. E volte-se para o nosso Deus, porque Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. O que ele está falando? O perverso, o mal, muda de caminho, começa de novo. O iníquo muda de pensamento, começa de novo. E como é que ele faz isso? Convertendo-se ao Senhor, voltando-se para o Senhor, indo em direção a Deus. Por quê? Porque Deus vai se compadecer. Porque Deus vai se compadecer, porque Ele é cheio de misericórdia. Veja, gente, a gente vai concluir agora, né? A gente alcança
o perdão do Senhor para nós, para a gente viver em paz, para a gente dormir tranquilo, né? Não por alguma coisa que a gente faça, mas por tudo aquilo que Deus fez por nós. Tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, chega de coração pesado, chega de coração pesado. Não é? A gente é chamado a se arrepender, a ter a consciência de que a gente vai errar, a confessar os nossos pecados, a lembrar que a iniciativa para tudo isso sempre foi de Deus, para aprender que a gente não é mais escravo do mal, né? A gente é livre em Cristo exatamente para fazer o bem, e aí a gente passa a viver desfrutando da misericórdia de Deus. A gente não precisa mais viver inseguro e amedrontado, porque Deus nos chama para andar com Ele, não porque nós somos especiais, porque temos algo de especial, mas porque Ele é especial. Amém, gente? Então vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos aconselha, propõe para a gente um novo caminho, a possibilidade de andarmos contigo. E nós te pedimos, Deus, que essa palavra ela frutifique no nosso coração. Que ela dê frutos também, Senhor, no coração de cada adolescente, cada jovem, cada moço, cada moça, cada menino, cada menina, que nessa hora, Deus, é alcançado pela tua palavra através dessa aula. Abençoa a gente assim, Senhor, limpa o nosso coração, Pai, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente? Beijo para todo mundo. Daqui a 2 semanas eu estou de volta, semana que vem e na outra estamos com a Letícia e caminhando juntos aí através da nossa escola bíblica dominical. Valeu, gente. Beijão.